Oi pessoal, bom dia. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho. Eu, Ian, minha colega Marília, nós somos do curso técnico de informática, segundo ano, do IF, Instituto Federal Goiano, Campo Trindade. O assunto do vídeo vai ser sobre o Milton Santos, documentário que aconteceu em 2001, visando algumas ideias e realizações do Milton Santos em relação a alguns aspectos e quesitos, como globalização, urbanização. Primeiro, quem foi Milton Santos? Milton Santos foi um geógrafo brasileiro, nasceu em 1926 na Bahia, na cidade de Brotas, que contribuiu para o Brasil como um dos maiores geógrafos da história do Brasil, tendo uma visão proeminente na geografia contemporânea. Milton Santos, por sua vez, dedicou a sua vida ao estudo da geografia regional e urbana, com foco principal em questões de urbanização, desigualdades sociais, desenvolvimento do ser humano, globalização. Ele também fez contribuições significativas para o pensamento da geografia em si, trazendo assim um pensamento que é utilizado até hoje, no século XXI. E mesmo que o documentário seja de 2001, e ele também venha ter falecido em 2001, o pensamento dele reverberou muito bem na geografia, tanto é que é utilizado até hoje. Agora vamos falar um pouco sobre o início da globalização. A globalização tem um contexto histórico que aconteceu lá no começo das grandes navegações, onde as grandes nações europeias vieram aqui para a América, transformando-as em colônias e trazendo questões culturais, econômicas, artísticas e até questões de religiões. E para Milton Santos tiveram duas separações na história importantíssimas para a globalização. Primeiro, o seu início, nas grandes navegações, os europeus vindo para cá, e depois, mais recentemente, a do século XX, onde foi trazida algumas questões de território, tecnologia que ocorreu no século XX. E durante esse período, o bem-estar social foi substituído pela política e controle das empresas. A gente também pode citar alguns contextos históricos como a Segunda, a Primeira Guerra Mundial, onde trouxeram algumas revoluções também, como a questão da internet, que nasceu em 1945, durante a Segunda Guerra. Ocorreu toda essa briga por questões de economia, política, divisões políticas sobre o capitalismo, que também aconteceu a Guerra Fria, que foi a União Soviética e Estados Unidos, duas grandes potências com muito poder econômico, político e podendo interferir assim nas ações do mundo. Vou falar um pouco agora também sobre a globalização e o capitalismo, também que ambos sempre viveram juntos, porque o capitalismo é um sistema político implantado na maioria dos países de hoje em dia. Atualmente é um sistema dotado de grandes contradições. O maior exemplo de capitalismo e globalização que a gente pode ter é classificar o nosso mundo como sul e norte, onde o norte mais rico, caracterizado por ter mais dinheiro, influência econômica, política no mundo, e o sul, que foi explorado pelo norte, são colônias, dentre outros exemplos. Também, de acordo com Milton Santos, nunca houveram condições tecnológicas para contribuir um mundo como os dias atuais, mas essas condições são expropriadas pelas grandes empresas. Vale ressaltar que o documentário mesmo é de 2001, e mesmo, como eu já disse, mesmo sendo de 2001, o documentário conta com uma influência muito grande para as análises de questões da geografia. E Milton Santos também conseguiu dividir o sistema de globalização em alguns tipos. Ele dividiu a globalização em três partes: a infábula, que é a que faz a gente ver em relação à mídia, a globalização como perversidade e a globalização como ela realmente é. Agora eu vou aprofundar um pouco mais em um tópico da globalização, que é a globalização como fábula. E é um modo qual nos é idealizado e nos mostrado através da mídia. A mídia, que por sua vez tem o papel de intermediação, que controla a interpretação do que é realmente nos mostrado no mundo. Isso porque se trata de agências com produção material de informações pelo mundo todo. A gente também pode ter uma relação com grandes empresas que manipulam, por sua vez, algumas vezes as mídias, além de manipular a política, mudando fatos a favor delas, e também por poder e, pelo mais óbvio, capitalismo visando lucro. E também o capitalismo é a única forma de globalização que está presente no mercado sem nenhum tipo de interferência. O capitalismo em si é o maior causador da pobreza, afinal a concentração de riqueza é o maior causador de pobres em todo o mundo, onde muitos pobres tem que existir para que haja um milionário até um bilionário. E essas grandes empresas são com bastante lucro, bastante poder econômico, e tem pessoas pobres passando fome,
dentre outros exemplos que eu posso dar aqui, que as grandes empresas afetam na política, como corrupção. Agora eu vou passar a palavra para minha colega, que vai falar sobre mais alguns tópicos, como a globalização, perversidade, a globalização com a visão de outra globalização, a organização do trabalho na globalização, dentre outros tópicos. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marília e agora eu vou estar falando sobre os próximos tópicos, né? E o primeiro deles é a globalização como perversidade. Bom, a globalização como perversidade, de acordo com Milton Santos, é a globalização do modo como ela realmente é, como a gente vive ela no nosso cotidiano. Essa perversidade, ela é imposta pelo sistema capitalista. Isso porque o capitalismo é um sistema econômico que é vigente na maioria dos países do mundo atualmente, e é um sistema que visa somente o lucro. Não tem uma preocupação com o bem-estar social. Além disso, o capitalismo ele se coloca como a única via possível para a globalização. E ele causa crises e depois remedia essas crises, mas no fundo, o que acontece é somente a perpetuação dessa valorização excessiva ao lucro. Um exemplo dessa perversidade na globalização foi o Consenso de Washington, que se trata de uma reunião organizada pelo Instituto Internacional da Economia em Washington, no ano de 1989, nos Estados Unidos. E essa reunião teve como objetivo definir reformas necessárias para que os países da América Latina pudessem retomar o seu desenvolvimento econômico. E dentre essas reformas estavam várias medidas liberais, neoliberais, como austeridade fiscal, aumento dos impostos, aumento da taxa de juros e privatizações de empresas estatais. Essas medidas, no entanto, tiveram um efeito oposto. Por exemplo, em Quito, no Equador, no ano de 2000, houveram uma série de revoltas populares e rebeliões por conta da privatização de empresas estatais. Porque, por conta dessas privatizações, houve uma maior taxa de desemprego e as pessoas estavam numa situação de vulnerabilidade, porque elas passavam fome, não conseguiam alimentar as famílias. Por isso, houve essa revolta tão grande. E o governo, vendo toda essa revolta, ele repreendeu com violência. Outro caso marcante também ocorreu em Cochabamba, na Bolívia, no ano de 2000, onde houve uma tentativa de uma empresa estrangeira de privatizar a água potável. Com isso, houve uma rebelião muito grande e desaprovação popular da população. Com isso, houve uma rebelião muito grande, uma desaprovação popular, que gerou a várias repressões por conta do Estado, repressões violentas da polícia, mas no fim as pessoas conseguiram desprivatizar a água potável. Outro exemplo mais atual, que também ocorreu na América Latina, é o do Chile em 2023, onde recentemente houveram várias tentativas da extrema-direita do país de privatizar a água, como ocorreu em Cochabamba, e outros serviços públicos. Essa extrema-direita do Chile, atualmente, ela foi elegida de uma forma totalmente contestável, porque a gente pode perceber que nos últimos anos o Chile é um país que a população tem ido muito às lutas para mudar a Constituição do país. Isso por conta que a Constituição do Chile, até uns tempos atrás, era a mesma da época da ditadura de Augusto Pinochet. Portanto, era interesse da população mudar essa Constituição. Com isso, houveram uma série de protestos populares por uma nova Constituição. E as pessoas conseguiram o direito até essa nova Constituição. Porém, foi um processo tão burocrático que afastou tanto as pessoas das decisões públicas que as pessoas não sabiam mais o que estava acontecendo na própria política do país, que levou à ascensão à extrema-direita. Todas essas medidas neoliberais de pouca intervenção estatal na economia, no fim, resultam em mais intervenção estatal, porque é preciso do Estado para garantir às pessoas um direito básico de vida. O livre mercado não favorece as pessoas, não é uma livre oportunidade para que todos possam ascender economicamente. É tomado pelos monopólios e oligopólios. Portanto, é necessário que haja a presença do Estado e as políticas públicas para a permanência de um bem-estar social da população. Em seu documentário, Milton Santos também cita uma outra globalização. E essa outra globalização se trata de uma outra realidade que é possível. Isso porque a forma em que vivemos a globalização é uma forma autoritária, ou seja, é o globalitarismo, que é a expressão totalitária e autoritária da globalização. Mas com o passar do tempo, as pessoas
tem uma carência por liberdade, e essa carência vai crescer e crescer e fomentar uma mudança para um mundo diferente, uma realidade diferente. Para isso é necessário que hajam meios realmente democráticos de exercer a nossa cidadania e participar da política. Agora eu vou falar um pouco sobre a organização do trabalho na globalização. De antemão é possível dizer que essa organização ela é feita de forma arbitrária e totalmente injusta. Isso porque as grandes empresas, os monopólios e oligopólios, eles escapam do controle estatal e se desprendem do território em que elas estão inseridas. Elas têm poder de agir de forma irresponsável e descontrolada, visando apenas o lucro e explorando o trabalho de mão de obra de países de terceiro mundo. Essas grandes empresas elas não têm uma responsabilidade social e ética. São corporações que têm filiais em países onde as leis trabalhistas não são tão abrangentes e rígidas. Com isso, são encontradas várias brechas na legislação do país e com isso as empresas aproveitam essas oportunidades para explorar a mão de obra desses trabalhadores de países mais pobres, ou até mesmo explorar a mão de obra de crianças. Essas empresas se valem até mesmo do trabalho análogo à escravidão e trabalho infantil. Como exemplo dessa exploração do trabalho, a gente pode citar várias empresas, como a Nike, que é uma empresa americana sediada nos Estados Unidos. É uma empresa de artigos esportivos. Toda a produção industrial da Nike ela é realizada em outros países, ela não é realizada nos Estados Unidos. Isso porque nesses outros países são encontradas uma mão de obra muito mais barata. Essa situação também é exemplificada no documentário do Milton Santos. Como exemplo mais recente também, a gente tem as empresas de achocolatado como a Nestlé, a Hershey e a Mars, que foram acusadas de trabalho análogo à escravidão e trabalho infantil na Costa do Marfim. A Costa do Marfim é um dos principais produtores de cacau no mundo e foram feitos vários relatos e acusações sobre o sequestramento de crianças para trabalhar na colheita e produção do cacau, que é utilizado por essas empresas para fabricar os seus chocolates. Com isso tudo a gente pode concluir que quanto mais existe a globalização, mais existe também desemprego, fome, miséria, ao menos a globalização no modo como ela ocorre. Toda essa exploração do trabalho, ela exemplifica que no mundo atual, cada vez mais o sofrimento humano ele é banalizado. Bom, a informação, que é muitas das vezes utilizada como forma de perpetuação do globalismo, quando é manejada de forma inteligente por pequenos grupos sociais, ela pode ter o efeito contrário, que são as manifestações populares. A globalização, da maneira como ela se apresenta na atualidade, ela trouxe vários impactos negativos, mas também houveram vários impactos positivos. Isso porque atualmente há uma integração tecnológica muito maior, que permite o acesso à informação de uma maneira mais democrática. Por exemplo, atualmente é mais fácil que comunidades tradicionais, como povos indígenas, se integrem socialmente por meio das redes sociais, por meio da tecnologia. As redes sociais fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E é por meio dessa tecnologia que as camadas sociais mais baixas conseguem se opor ao globalitarismo. E a arte produzida pelos oprimidos também faz opinião e fomenta essa necessidade de combater toda a injustiça. A produção cultural realizada pelas pessoas mais pobres, com acesso à tecnologia, dá voz e identidade à população. E tudo que é omitido e ofuscado pela mídia da classe dominante agora é evidenciado por meio dessa expressão cultural. A arte produzida pelos oprimidos, ela é cultural e ela é política. Ela tem o poder de mudar o mundo. A cultura popular, ela pode ser a revanche da cultura de massa. Ou seja, a globalização como fábula, como ela nos é apresentada, como foi dito anteriormente, ela pode cair por terra pela luta do povo contra essas injustiças e contra essa opressão. Com isso, concluímos que a globalização é um fenômeno extremamente complexo, que ajuda a explicar a realidade em que a gente vive. E a ótica de Milton Santos, em seu documentário, evidencia a presente desigualdade e luta de classes ao redor do mundo. Aqui com as nossas referências, o documentário de Milton Santos, Globalização, Milton Santos, O Mundo Global Visto do Lado de Cá, publicado em 2011, mas gravado em 2001.
e as notícias que eu citei anteriormente. Bom, esse foi o trabalho realizado por mim, Marília, e pelo meu colega Ian. E obrigado por ter assistido até aqui.